Quando eu vim para Minas, eu nunca mais preguei. E eu já preguei nessa igreja há muitos anos atrás, quando o pastor Vani era pastor aqui. E ele me trouxe para pregar num trabalho de avivamento. E me parece que nesse dia eu preguei essa mensagem. 8 anos que eu não prego essa mensagem. Mas quando o Juninho, nós íamos trazer outra pessoa para pregar, não foi possível, o pastor, o senhor prega. E veio ao meu coração, na segunda-feira, ministrar sobre isso. Eira ou lagar, onde você está? Capítulo 6 de Juízes. Eu quero ler primeiro o versículo do 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Porque ao outro dia, se levantou de madrugada, e apertou o velo do orvalho, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te, que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te, que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? É uma pergunta que eu faço. Onde você está nesta noite? Você está na eira ou você está no lagar? Primeiro nós devemos entender que a eira e o lagar são lugares diferentes, tanto na funcionalidade quanto na posição geográfica. Primeiro, o lagar era onde se pisava a uva. O lagar, ele era construído em lugares baixos. O lagar, ele era uma cavidade, um buraco feito numa rocha, de 1,5 metro por 1,5 metro aproximadamente, e 1,5 metro de profundidade. Era onde se colocava as uvas, e então havia como se fosse uma travessa em cima, onde tinha
cordas amarradas, e a pessoa segurando naquela corda, ele começava a andar dentro do lagar pisando a uva, para extrair o suco da uva. No canto do lagar, havia como que um pequeno córrego, por onde o mosto corria, e então se colocava dentro de um vaso, dentro de um odre. Era construído em lugares baixos. Alguns dizem que era fechada por paredes, e era escuro o lugar, para que os raios solares não viessem estragar e corromper o suco da uva. Era um lugar escondido, era um buraco. E a Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. Mas a Bíblia também fala aqui de eira. Eira era construída em lugares altos. Era como se fosse um grande terreiro de café, construído no alto da montanha, para que o homem, ele conduzisse o boi pela formiga, e o boi arrastava uma grande pedra, que comprimia o trigo, a espiga de trigo, no chão, e o fruto soltasse-se da palha. E então nos lugares altos que tem muito vento, o vento soprava e separava a palha do trigo. O lagar não tinha tamanho específico. O que comandava o tamanho do lagar, melhor, da eira, era o tamanho da colheita. Se a colheita fosse grande, se abria mais a eira. Se a colheita fosse melhor, colocava obstáculos para que o boi não saísse da eira. Quando Deus fala com Gideão, ele está no lagar malhando trigo. Ele está malhando trigo no lugar aonde se pisa a uva. Ele está no lugar errado, fazendo o trabalho errado, e ele está ali. Mas por que ele está ali? O capítulo de número 5 de Juízes termina dizendo que durante 40 anos houve paz sobre Israel. A Bíblia diz que após Débora, a juíza, sob a sua liderança e de Baraque, eles venceram os inimigos, e durante 40 anos, versículo 32, houve paz na terra de Israel. Mas quando nós vivemos em paz, a nossa tendência é relaxar na nossa vida espiritual, é relaxar na nossa comunhão com Deus. E assim aconteceu com os filhos de Israel, e eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 6, versículo 1 começa dizendo: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pelo que Deus então permitiu que os midianitas, junto com os amalequitas, viessem contra Israel. E eles durante 7 anos foram um açoite de Jeová para corrigir Israel. E a Bíblia então diz que nesse período Israel semeava, mas quando eles iam colher, o inimigo vinha como um grande exército, como gafanhotos, e eles destruíam toda a novidade da terra.
Eles nunca impediram Israel de semear. Eles nunca impediram Israel de plantar. Mas quando chegava o momento da colheita, o momento de se alegrar pelo trabalho, o inimigo vinha e diz que destruía toda a plantação, todo o fruto da terra. O inimigo não vinha para levar embora, ele vinha para destruir. E por duas vezes, no versículo 4 e versículo 5, a Bíblia fala que eles destruíam toda a novidade da terra. Mas não apenas isso, eles matavam as ovelhas, eles matavam os bois, e eles matavam os jumentos. Eles acabavam com tudo que Israel havia plantado e que Israel havia conquistado. E a Bíblia então diz que Israel se empobreceu. Eles começaram a ficar fracos. E eles começaram a abandonar suas casas. E eles começaram a se refugiar nas montanhas. E diz a Bíblia que eles começaram então a cavar cavernas para se esconder dos amalequitas e midianitas. Estavam tão fracos para guerrear, estavam tão empobrecidos, que agora eles têm que deixar a casa que eles construíram e ter que morar dentro de um buraco escuro, úmido e frio. E diz a Bíblia que Israel então clama a Deus. E quando Israel clama a Deus, Deus levanta um profeta para falar para eles que tudo aquilo é consequência dos seus erros, dos seus pecados. Mas Deus é misericordioso. Deus, Ele conhece os nossos pecados. Mas Deus é um pai que quando vê o seu filho clamando em sofrimento, ele se vira para o filho e diz: então tá bom, eu vou socorrer vocês. E diz que Deus vai até a região de Ofra, terra de Benjamim. Está lá Gideão malhando trigo no lagar. Eu vou voltar a repetir isso aqui para você. Na eira, Gideão tinha apenas que conduzir o boi, carregando uma pedra, comprimindo o trigo no chão. Mas Gideão agora está num buraco de 1,5 metro por 1,5 metro. E ele pega o trigo, o feixe, e ele bate. E tem mais. Na eira, o vento separaria e tiraria a impureza do meio do trigo. Agora, num buraco, quem é que tem que assoprar? Quem é que tem que separar? A não ser o próprio Gideão. Porque ali não tem como o vento vir, descer, separar e ir embora, levando a palha. É um buraco, é 1,5 metro de profundidade. É Gideão que está soprando. É Gideão que está sofrendo. Na eira é o boi. Agora imagine você com feixe, você batendo no chão. As mãos batem na parede. No meu modo de enxergar, os dedos de Gideão estavam todos feridos. Por que Gideão está fazendo isso? Porque se ele vai na eira, lugar alto, de longe os medianitas e amalequitas veriam ele, iriam guerrear contra ele. Mas agora dentro de um buraco, quem é que vê Gideão? O inimigo não está vendo, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo Gideão no buraco. E muitas vezes nós entramos num buraco para que ninguém possa nos enxergar, mas o Deus Todo-Poderoso
cujos olhos são como chama de fogo. Ele nos contempla onde nós estamos e Ele fala conosco. Deus aparece para Gideão. O anjo do Senhor, uma teofania, uma manifestação pré-encarnada de Jesus no Antigo Testamento. E quando o Senhor se põe ao lado, do lado do lugar que Gideão está trabalhando, o Senhor diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quem de nós falaria que Gideão é valoroso? Ele está malhando o trigo escondido, com medo do inimigo. Certamente Gideão olhava para ele e dizia: eu sou um covarde, eu sou um medroso. Mas Deus, Ele nunca vê apenas a situação que nós estamos no momento. Deus enxerga o futuro e Ele sabe quem nós seremos no futuro. Deus não está vendo um homem amedrontado, escondido. Deus está vendo um homem diante de um exército com apenas 300 homens guerreando e ganhando a guerra. Pode ser que alguém olha para você e diz: você é um medroso, você é um covarde, você é um fraco, um fracassado. Mas Deus está dizendo: não, comigo você é muito mais. Você é valoroso, você é vencedor. Deus está olhando para Gideão. Mas Gideão disse: o Senhor é conosco, cadê as tuas promessas? Cadê as promessas que o Senhor fez quando nos tirou do Egito? Ele está escondido, ele está com medo, mas as promessas de Deus estão na sua mente. Uma coisa que nós jamais podemos esquecer é da promessa que Deus nos fez. Quem aqui se lembra das promessas de Deus na tua vida, levante a tua mão e dê um aleluia. As promessas não podem ser esquecidas. Deus olha para Gideão, Deus fala com Gideão. Agora Gideão vai para Eira. Deus apenas falou com Gideão para tirar ele do buraco. O lugar onde Deus vai operar milagres é na Eira. É na Eira que Deus vai confirmar o chamado de Gideão. É na Eira que o Gideão vai pedir uma prova dizendo: Deus, se tu é comigo mesmo. Então está vendo aqui esse velo de lã, eu vou colocar aqui no chão. Amanhã de madrugada eu vou vir aqui. E quando eu chegar aqui, todo o chão da Eira tem que estar seco, mas o velo tem que estar cheio de água. Deus diz: então tá bom. No outro dia ele vai lá de manhã, de madrugada, pega o velo, espreme uma taça cheia de água, mas todo ao redor está seco. A Gideão disse: Senhor, não vai ficar bravo comigo, não. Agora eu quero o contrário. Eu quero chegar aqui amanhã de madrugada e toda essa eira tem que estar molhada, mas o velo de lã tem que estar seco. E ele vai lá novamente, de madrugada. O chão está todo molhado. A terra toda molhada. O que acontece com terra quando ela molha? Tem barro. Está barrento, mas o velo está seco. Aí ele entende então que Deus é o Deus que tinha chamado ele. Eu volto a perguntar para você nesta noite: onde você está? Você está na eira ou você está no lagar? Por que é importante nós respondermos isso? Primeiro, que tipologicamente, lagar é o lugar onde você olha de baixo para cima. Mas eira é o lugar onde você olha de cima para baixo. Visão diferente. Toda vez que você estiver num buraco, no lugar baixo, você olhar para cima, parece que tudo lá é maior do que realmente é. Mas quando você está numa montanha e você olha para baixo, tudo lá parece ser muito pequeno. Quem vai para São Paulo, entra naqueles prédios enormes de São Paulo, 20, 30 andar, você olha lá de cima, parece que é um monte de formiguinha andando lá embaixo.
Eu lembro uma vez que eu estava indo para Rondônia e eu fiz uma conexão em Manaus. E quando nós passamos sobre o rio Amazonas, lá em cima, eu na janela, olhando, parece que era um negocinho da largura do meu dedo mindinho. Mas quando o avião foi descendo aquele rio que você não conseguia ver uma margem da outra. Porque quando você está em cima, parece que tudo que é grande é pequeno. É por isso que Gideão, que está no buraco, diz: Senhor, mas o exército é muito grande, é muito gigante. Aí Deus, que está olhando de cima para baixo, diz: você vai destruir esse exército como se fosse apenas um homem. Ei, você pode estar vendo um gigante, mas Deus está vendo uma formiguinha para ele esmagar. É por isso que quando Saul e todo o seu exército estava com medo de Golias, porque eles estavam no buraco, Davi, que estava na montanha em comunhão com Deus, diz assim: quem é esse incircunciso para lutar e para blasfemar contra o nome de Deus? Tu vem até mim com espada e com escudo e com lança, mas eu vou até a ti em nome do Senhor do exército. Aonde você está? Você está no buraco vendo os teus problemas maiores do que são? Ou você está na montanha com Deus, olhando para o problema, dizendo assim: isso aí não é nada, o meu Deus é muito maior. Como é que você está enxergando o problema que você está vivendo? Como um gigante inderrubável, invencível? Ou você está vendo como um pedaço de pão para ser comido? Os 10 espias que viviam dentro de buraco: a terra é boa, o fruto é bom, mas os gigantes que lá tem vai nos matar. Mas Josué e Caleb, eles estavam na montanha com Deus. Eles enxergavam através dos olhos de Deus. Ele diz: a terra é boa, lá tem gigante, tem, mas Deus nos dará a eles para destruir como se come um pão. E nós ficamos com medo porque estamos num buraco. Mas há uma outra diferença entre ele e o lagar, porque o lagar é o lugar onde o homem trabalha, mas na eira é o lugar em que Deus trabalha. Sabe o que o homem fazia na eira? Ele passeava, porque quem trabalhava era o boi. Era o boi que empurrava a pedra, era o boi que comprimia o trigo, era o boi que sacrificava. O homem, Roberval, vem aqui, Roberval. Roberval é crente. O homem só segurava aqui, ó. O Roberval é grandão, né, irmão? Só segurava, só puxava, passeando. Deus abençoe, Roberval. E o boi trabalhando. Quem é que está trabalhando no lagar? É o boi? É Gideão. É Gideão que está trabalhando, que está sofrendo e não está vendo o resultado. Porque aonde você trabalha, Deus não trabalha. Aonde você põe a mão, Deus não põe a mão. Aonde você quer fazer, Deus fica de lado. Quando nós estamos no lagar, somos nós que queremos agir, somos nós que queremos fazer, somos nós que queremos sacrificar. Mas quando estamos na eira, é Deus que trabalha, é Deus que faz, e nós apenas confiamos nele. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, passeia com o Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas quando crentes estão querendo fazer o que não é para eles fazer, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas nós não sabemos ficar quietos. Nós queremos agir. Nós não temos paciência. Nós não esperamos nele porque nós não confiamos nele. É Gideão que está trabalhando. É Gideão que está sofrendo, porque ele está no lagar. Terceira diferença é que o lagar é lugar de tristeza, é lugar de dor, é lugar de frustração. Sabe por que tem pessoas vivendo triste,
frustrada com as coisas da vida, em angústia, em dor, porque eles estão no lagar. E quando você olha para a escatologia bíblica, tanto em Apocalipse 14, quanto em Apocalipse 19, lagar está falando de julgamento de Deus, sofrimento que Deus vai promover sobre esta terra por ocasião da grande tribulação. Mas a eira era lugar de festa. Quando se terminava a colheita, era tradição entre os judeus eles se reunirem na eira e eles festejarem a Deus. E eles dançavam. Judeu dança bonito. Eles dançavam rodeando, né? Fazendo assim. E eles dançavam, e eles bailavam, e tocavam os instrumentos, e eles festejavam. Crente, quando ele está na eira, ele é como Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. O fogo está queimando, ele está adorando. A situação está difícil, mas ele tem raiz. Ele passa pelo deserto porque ele tem raiz. Ele sabe a quem ele serve. Ele sabe em quem ele confia. Está na eira. Ele sabe que ele está na presença do Altíssimo. Ele está na presença daquele que comprou ele, que chamou ele, que resgatou ele e que tem poder para realizar muito mais do que ele pensa e imagina. Onde você está? Você está na eira? Ou você está no lagar? Por último, lagar é lugar de solidão. Gideão está sozinho no lagar. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que está no buraco. Você gosta de ficar perto de alguém triste? Alguém que fica lamentando com a vida? Quem é que gosta? Eu não gosto. Às vezes, como pastor, eu vou ser sincero, eu sou obrigado, mas gostar eu não gosto. Porque aquilo contamina a gente. Tem visita que você vai fazer que a pessoa está numa lamentação terrível. Você sai de lá, parece que está carregando um peso, toda aquela pessoa. Você chega em casa e fala assim: Jesus, dobra o joelho e fala: Jesus, tem misericórdia. Não deixa eu ser afetado por aquele pensamento. Lagar é lugar de solidão. Mas eira é lugar de convivência. Porque na eira, eu volto a repetir, as pessoas se reuniam para conviver, para conversar, para festejar, para se alegrar. Você não precisa viver no lagar. Você não precisa viver em solidão. Porque o teu Deus é o Deus da eira. O teu Deus é o Deus que lhe constituiu uma família grande e universal. Você tem família em todo canto da terra. Até na janela 1040 você tem família lá. Alguém que é crente lá é a tua família. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Já houve dias de eu dobrar o joelho. E já disse aqui. Eu dizer: Deus, levanta um exército de intercessores, porque eu não aguento. E eu saí depois de algumas horas de oração, renovado por Deus, porque eu sei que em nenhum momento eu e nem você estará sozinho. Em todo o tempo o Senhor te acolherá. O salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, mas o Senhor me acolherá. Aí diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Os discípulos disseram ao Senhor Jesus: mas deixamos tudo por amor de ti, pai, mãe, irmão. O que nós recebemos, ele diz, aqui na terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Você não está sozinho. Você não precisa viver no lagar. Deus tira Gideão do lagar. Deus fala com Gideão no lagar apenas para tirá-lo de lá. Porque todas as demais coisas Deus vai fazer na eira.
Quem está entendendo, diga amém. Mas me lembrei de mais uma coisa. O meu Deus não é Deus do lagar. O meu Deus é o Deus da eira. Porque o lagar é um lugar limitado. E o meu Deus não é limitado. O meu Deus é ilimitado. Fique em pé em nome de Jesus. Quem é o teu Deus? O teu Deus é o Deus do lagar? Limitado? Acho que Deus não tem condição de fazer isso. Deus não tem condição de fazer aquilo. Deus, faça isso, mas não faz aquilo. Ou teu Deus é o Deus ilimitado, que entra onde o homem nenhum pode entrar, e faz o que homem algum pode fazer. E quando você está aqui, Ele vai lá na causa do teu problema, e Ele dá vitória. Aonde você está nesta noite, meu irmão? Aonde você está nesta noite, minha irmã? Você está no lagar? Ou você está na eira? Aonde a liderança da igreja está? A liderança dos jovens, os jovens, aonde vocês estão? Aonde nós estamos nesta noite? Nós estamos no lagar, vivendo limitadamente, em sofrimento, em solidão, em angústia, em frustração. Frustração por não ter conseguido, não ter alcançado. Questionando Deus por causa das promessas e não vê as promessas se cumprir. Ou você está na eira, vendo os milagres de Deus acontecer, e sabendo que o teu Deus que te chamou é o Deus que faz com que o exército, que como a areia do mar, se transformar no apenas de um homem para você vencer. Feche teus olhos em nome de Jesus. Onde você está nesta noite? Como você está aqui nesta noite? Eu creio que nesta noite o Senhor pode arrancar você do lagar, se você está lá, e te conduzir para a eira, e operar o milagre que você precisa. Só depende de você. Nesta noite de dizer: Deus, eu não fico mais no lagar. O lagar não é o meu lugar. Eu não vou me esconder mais. Eu não vou viver esse buraco mais. Eu vou para a eira. Eu vou me aparecer. Eu vou ficar no alto. Eu vou contemplar com os teus olhos e ver os teus milagres. E Deus nesta noite vai operar um milagre na tua vida. Mas você não está sozinho. E porque você não está sozinho, pegue na mão do teu irmão que está do teu lado e vamos orar juntos. Lagar é lugar de solidão, mas eira é lugar de convivência. E nesta noite você está na eira de Deus aqui. Ore por esse irmão, por esta irmã que você está pegando na mão dele e dela, para que ela saiba que não está sozinho, não está sozinha, você está com ele. Ore em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor, esta semana o Senhor me trouxe esta palavra ao coração. O Senhor trouxe ela tão vivamente na minha mente, e eu ministrei a tua igreja, Pai. Senhor, tu é aquele que contempla-nos, mesmo quando nós estamos escondidos no mais profundo buraco. Mesmo quando nós estamos lá contra a nossa vontade, assim como Paulo e Silas estava contra a sua própria vontade naquele buraco da prisão, mas tu contemplava eles, ó Pai. Tu conhece cada um dos teus filhos e filhas que nesta noite aqui está. Tu sabes onde ele e ela está, Senhor. Mas eu peço a ti pelo poder da tua palavra, Espírito Santo de Deus,
assopra sobre a tua igreja nesta noite, Pai, tira aquele que está no lagar deste buraco, e firma, Pai, os seus pés sobre a rocha na eira, como disse o teu servo Abacuque: tu me farás andar nas alturas. Faça o teu filho, faça a tua filha sair do buraco nesta noite e andar nas alturas pela tua glória, Pai. Que o teu filho e que a tua filha possa experimentar o teu cuidado, possa experimentar o teu renovo, possa experimentar, ó Espírito Santo, o teu sossego na sua alma. Em nome de Jesus. Aqueles que recebem esta palavra, levante a tua mão e dê glória a Jesus.